Eu morava com a minha mãe, desde a separação dos meus pais. Meus dias eram sempre a mesma rotina de ir para o colégio pela manhã e jogar videogame durante a tarde. Às vezes, ficava tanto tempo jogando que entrava à noite sem eu perceber. Fora a paixão por jogos, eu também gostava de navegar na internet, lendo fóruns de mistérios e creepypastas. E foi num desses fóruns que encontrei um relato misterioso. Nessa postagem, uma pessoa com o nome de Baal dizia que tinha o poder de ficar invisível quando quisesse. Claro que eu e todos ali duvidamos dele, porém o sujeito descreveu em detalhes de como isso poderia ser possível. Ele disse que se tratava de um antigo feitiço do livro perdido de São Cipriano, e a receita para conseguir era simples. Bastava apenas fazer uma cova de 30 centímetros em forma pentagonal, ou seja, como uma estrela de 5 pontas. Dentro dessa cova, plantar sementes de favas e regar todas as noites, à meia-noite, sozinho. Quando a planta tivesse as suas primeiras favas maduras, bastaria testá-las uma a uma, colocando na boca diante de um espelho. Algumas delas dariam um efeito de invisibilidade. Deveria então escolher a mais forte delas, e quando desejasse ficar invisível, bastaria colocar a semente na boca. No rodapé desta postagem, porém, tinha um aviso. Ao regar a planta à meia-noite, era muito provável ter visões assustadoras de Exus, fantasmas ou coisas semelhantes. Esse aviso me deu calafrios, mas ainda assim eu quis testar, ainda que fosse para voltar naquela postagem e relatar minha experiência. Passaram-se alguns dias até eu conseguir as favas, mas enfim, comecei aquela loucura. Quando minha mãe saiu à tarde, eu cavei a cova no nosso quintal e plantei as favas. Naquela noite seria a primeira vez que eu iria regar as sementes. Esperei minha mãe dormir. Ela sempre chegava cansada do trabalho, jantava, assistia à novela e dormia em seguida, naquela noite. Porém, ela demorou mais do que o habitual, mexendo no celular. Mas, enfim, quase às 11h30, se despediu e foi para o quarto. Quando o relógio marcou meia-noite, fui até a cozinha, enchi uma vasilha com água e saí até o quintal. Era uma noite fria e ainda com o vento gelado e intenso. Joguei a água devagar sobre as sementes. Pelo que pesquisei, aquela seria a rotina por muitas semanas, até aquela planta crescer. O tempo todo olhava em volta, observando se via algo diferente. Mas nessa primeira noite nada aconteceu. No dia seguinte repeti o processo e novamente nada aconteceu. Foi apenas no quarto dia que notei algo diferente. Enquanto regava a planta, eu bocejava de sono quando tive a impressão de ver um vulto branco atrás de mim. E junto dele um arrepio dos pés, a cabeça percorreu meu corpo. Nos dias seguintes, o vulto passou a ser rotina. Eu sempre via pelos cantos algo passando, e uma certa vez, quando já estava fechando a porta da cozinha, tive a impressão de ouvir sussurros no escuro do quintal. Foram 10 dias até a planta germinar, o que foi um alívio, pois já estava prestes a desistir. Foi nesse ponto também que as visões começaram a piorar. No 12º dia, eu vi uma figura parada no nosso corredor. Não era possível ver seu rosto. Mal dava para compreender sua forma física, mas, seja o que for, era alta e corpulenta. Ficou me olhando por alguns segundos até sumir na escuridão. Fiquei tão paralisado de medo que mal molhei a plantinha e corri para dentro de casa. Eu decidi no 13º dia parar com aquilo. Não só o meu medo continuava aumentando, como uma sensação terrível que alguma coisa, seres desconhecidos, estavam se aproximando de mim. Eu via os vultos não só à noite, mas às vezes durante o dia. Na sala, na cozinha, quando ia beber água e até na escola. Isso sem falar nos pesadelos. Quando a noite chegou, a decisão já estava tomada. Não ia mais fazer aquilo, era o fim da experiência. Não fui mais no quintal à meia-noite regar aquela planta. Ao invés disso, fui dormir e esquecer aquilo.
No dia seguinte, quando cheguei do colégio, arranquei a planta da cova e joguei no lixo. Não fazia sentido deixar ela lá. Afinal, eu não ia mais cuidar, e se ela crescesse, seria só um pé de fava comum. Naquela tarde, eu estava jogando meu videogame, quando em um momento do jogo, a tela ficou escura e vi atrás de mim uma figura monstruosa. Dei um grito e pulei desesperado, derrubando o meu controle. Saí correndo até a frente de casa e fiquei lá me recuperando do susto e com medo de voltar para dentro. Quando voltei, não tinha nada lá. Nada visível, pelo menos. A verdade é que continuei sendo acompanhado por aquelas criaturas e vultos durante um bom tempo. Aos poucos fui parando de ver sombras pelos cantos e tendo menos pesadelos. Os calafrios ficaram escassos, até que um dia minha vida voltou ao normal. Nunca mais quis saber daqueles fóruns. Passei a frequentar uma igreja e deixei para trás o meu passado sombrio.